Lucas capítulo 10, versículo 25. Olha, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Essa canção que a Marina cantou tem tudo a ver com a mensagem que eu quero falar nessa noite, e você vai entender. E eu quero dizer para você antecipadamente que essa mensagem não tem nada a ver com ação social, não tem nada a ver com conotação de assistência social. Sabe por quê? Porque você vai ver nome de hospital Bom Samaritano, nome de ONGs Bom Samaritano. Isso é muito bom, tá? É maravilhoso. Nós temos aqui na igreja um trabalho maravilhoso feito pelo pastor Miguel, pela equipe dele. Nada contra, acho lindo, isso tem que existir. Mas essa mensagem não tem essa conotação, porque a gente ouve e diz, é caridade. Não é, você vai entender que não. Você está com a sua Bíblia aí? Está com a Bíblia? Hoje tem muita Bíblia no celular, né? É normal. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, a gente sempre quer, né? Perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e azeite. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Queridos, olha só que palavra tremenda. Novamente quero dizer, não é uma conotação de assistência social, até porque ele vai estar tratando aqui do assunto mais importante da nossa vida. Olha só o que eu vou te falar, o assunto mais importante. Então você veio aqui nessa noite para ouvir, dentre tantos assuntos que a Bíblia de Deus revela, fala no nosso coração, o assunto mais importante: vida eterna. Você sabe, e se não sabe, ouça, a nossa vida aqui é passageira. Sabe esse carro bonitão que você tem? Vai ficar. Essa roupa legal? Passageira. Mulheres, essas maquiagens bacanas? E não vai. Você acha que lá no céu vai ter maquiagem? Você vai ter um rosto mais bonito. É passageiro. Então, esse perito na lei, vamos analisar essa história. Então você vai ver que não tem nada a ver com assistência social, tem a ver com salvação, tem a ver com vida eterna. Então vamos analisar. Quem foi que chegou para Jesus para testá-lo? Um perito na lei, um cara que conhecia o Torá, o Velho Testamento. Ele sabia tudo.
E eu quero falar para você de um contexto, para você entender como foi essa situação. Eu vou contar assim, bem resumido. No sábado, o judeu tem o costume de comemorar o Shabá, que eles iam guardar o sábado, e eles costumavam ir para a sinagoga. Tocava-se a trombeta, e eles já estavam guardando a partir das 15 horas da sexta-feira para o Shabá, e às 18 horas da sexta-feira tocava 3 trombetas, anunciar as velas para iniciar o Shabá. No sábado era costume que eles fossem para a sinagoga ler o Torá. Meio-dia eles iam almoçar e depois eles voltavam para analisar a lei. E olha só, quem estava ali era um doutor da lei, uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa que tinha o reconhecimento das pessoas. Esse camarada, não, a lei, está com alguma dúvida de lei, fala com ele ali, ele sabe tudo. Pois então, aqui no Brasil, numa palestra, se alguém estiver falando e alguém quiser fazer alguma pergunta, qual é o gesto que você faz? Levanta a mão. Pois é, eles, no costume oriental, era normal que a lei fosse lida em pé. Quando eles iam ler a palavra, a lei, eles ficavam em pé. Porém, quando eles iam explicar, eles tinham que sentar, porque para eles é cultural. Falar de coisa séria tem que ser sentado. Então eles se sentavam para analisar a lei. Então você vai entender aqui, ó, que no início ele diz assim: na ocasião, um perito da lei se levantou. Ele se levantou para quê? Para pôr Jesus à prova. Ele queria dar uma opinião. Ele queria ver assim, ó, será que esse cara sabe mesmo? E naquela época não tinha esse negócio que uma semana antes anunciava o pregador. Aqui na sinagoga, semana que vem quem vai estar pregando é o Pedro. Não tinha isso. Ele chegava, você vai dar uma palavra aqui. Então Jesus chegou e falou: Jesus, você vai ler o Torá aí, você vai compartilhar. E o doutor na lei falou assim: eu sou o doutor na lei. Quem é esse cara aqui para falar? Eu vou testar ele. Então eu quero que você entenda que havia esse contexto. Então ele chegou lá para pôr Jesus à prova. Ele pensou assim: talvez ele vai fugir da lei e eu pego ele, porque eu sei tudo da lei. E ele pergunta assim: o que é necessário para herdar a vida eterna? Novamente quero dizer para você, ele estava tratando de um assunto muito importante, a vida eterna, tanto para mim quanto para você. No versículo 26, Jesus responde: o que está escrito na lei? A resposta de Jesus foi com que? Outra pergunta. Você sabe que é costume do judeu responder uma pergunta com outra pergunta? Você sabia disso? Uma vez perguntaram para o judeu: por que vocês sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele disse: algum problema nisso? Então era costume também Jesus responder uma pergunta com outra pergunta. E ele diz assim para ele: o que está escrito na lei? Aí ele fala uma coisa que me apaixona: como você lê, como você interpreta. Sabe por que eu entendo aqui, querido, que algumas vezes Deus nos responde com algumas perguntas para tratar o nosso coração, para que a gente possa fazer uma análise de nós mesmos, para que a gente possa ter senso crítico e começar a ver como é que está o nosso coração. Como é que você lê? Como é que você interpreta? Qual é o nível de revelação que você tem compreendido à luz dessas escrituras? Como você interpreta? No versículo 29, você vai ver assim, é importante você ler, ele diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha só, eu pergunto para você, ele queria se justificar do quê? Jesus não disse nada para ele. Jesus só falou assim: o que está escrito? Aí ele respondeu o que está escrito e falou: faz isso e vai dar tudo certo. Sabe por que ele queria se justificar? Isso já foi comprovado. Se tiver algum psicólogo aqui, talvez vai concordar, mas na vida pastoral a gente sabe muito bem o que é isso. A pessoa,
quando ela quer um aconselhamento e ela vai contar algumas coisas, ela nos 5 primeiros minutos, ela nunca fala a origem do problema. Ela vai contar um pseudo problema, que na verdade vai ser depois aquele problema. É igual quando a pessoa diz assim: eu vou sair da igreja porque me desrespeitaram, aqueles adolescentes fazem muita bagunça, e tem gente que conversa na rua, e não sei o que mais. Ele fala um monte de problema, e eu acho que o safado do meu marido está me traindo. Bom, agora chegou no problema. Deu um rodeio para chegar no verdadeiro problema. Foi o que ele fez. Ele rodeou tudo para chegar em uma questão: mas quem é o meu próximo? Aquele perito na lei que foi testar Jesus, agora Jesus estava testando ele. Ele achou que entendia tudo de lei, e de repente entendia, mas não entendia nada de próximo. E talvez há de se duvidar de que conhecia Deus, porque quem não ama o próximo não conhece a Deus. E naquele momento Jesus, com muito amor, respondeu a pergunta dele com uma história. Mas ele quis se justificar, sabe por quê? Sabe, muitas vezes a gente quer se justificar porque a gente não quer seguir a rota do arrependimento. Deus está falando para você hoje: em vez de você ficar se justificando, se arrependa, mude. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, pegar uma outra rota. Mas às vezes a gente prefere justificar os nossos atos. E Jesus conta uma história que a gente pode extrair princípios maravilhosos. Mas eu quero que você não esqueça da pergunta. Qual foi a pergunta do perito da lei? Quem é o meu próximo? Através dessa história, Jesus vai responder a pergunta dele. Mas eu queria analisar os personagens dessa história, para que a gente possa extrair coisas maravilhosas nessa noite. Você está atento aí ao que Deus vai falar? Diga amém. No versículo 30 vai dizer, está voando aqui, mas tudo bem. No versículo 30 diz assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Olha só, assaltantes. A primeira filosofia de vida aqui que eu quero frisar com você é dos assaltantes. Sabe qual é a filosofia e o pensamento deles? O que é meu, e o que é seu, é meu. Porque aquilo não era dele, mas eles quiseram roubar. Você já viu aquelas pessoas que elas são tão possessivas que o que é seu tem que ser meu? Nós vivemos num mundo que tem essa filosofia: o que é meu, e o que é seu vai ser meu. Porque para eu ter de repente aquilo que você tem, eu vou passar por cima de alguns princípios, eu vou passar por cima de alguns valores. O mundo faz isso, a televisão faz isso, a mídia faz isso. Ela quer roubar o que é seu. E aqueles assaltantes roubaram aquele pobre homem. E esse aqui é uma filosofia de vida. Grave isso, querido: o que é meu, e o que é seu, é seu. O mundo está assim, tentando roubar aquilo que há de mais precioso da sua vida: o amor das famílias, o amor do marido para a esposa e da esposa para o marido. Roubar, dizendo: eu não amo mais, esfriou, acabou. Querido, não acabou, é uma circunstância, tem jeito, Deus pode reverter essa situação. Mas eu não quero mais ir para a igreja, eu estou desiludido, eu estou sem esperança. Há esperança. O diabo, ele quer fazer como esse assaltante fez: roubar o que é seu. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, querido, receba isso na sua vida: o que é seu e ninguém vai roubar. Em nome de Jesus, você crê nisso? Eu vou ser bem prático nessa noite. Você já entendeu toda a mensagem, e eu quero frisar alguns pontos. Versículo 31. Acompanhe comigo, fica a Bíblia aberta. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha só, sacerdote, vamos colocar aqui o pastor, né? O cara mais bacana da igreja, o pastor, o homem
O pastor, o que o pastor fez? Vamos ver, olha só. Quando viu aquele homem, passou para o outro lado. Como você vê na rua aquele amigo indesejável, senta numa loja para não falar com ele. Você está brigado, não quero, nem vou entrar na loja. Quando você entra na loja, você encontra com outro, você está brigado, fica pior ainda. Está devendo alguém, não vou nem passar, vou passar por longe. Foi isso que o sacerdote fez. Mas sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto, querido? Que a Bíblia fala assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada, pelo mesmo caminho. Queridos, ouça o que eu vou te falar. Todos os dias Deus no teu caminho vai te dar oportunidades. E sabe o que eu tenho percebido? Que as melhores oportunidades, que as maiores conquistas, os maiores milagres, as maiores bênçãos da nossa vida, Deus coloca no nosso caminho. Mas sabe o que às vezes a gente faz? A gente vai para o outro lado. Porque o bacana da história era parar para socorrer. Mas o sacerdote, quando viu, vou para o outro lado. O sacerdote, o levita, quem é o levita? É o Caio, é o Felipe Del Valle. O levita, o cara que toca na igreja. Eu sei que não é a conotação da sacerdotal, que não é mais de Arão, de Melquisedeque. Eu não quero discutir essa teologia. Eu estou falando que o levita no Velho Testamento é aquele que cuidava do templo. E o levita, quando passou, de repente, chegou perto do lugar, viu que o sacerdote também não se meteu e tô fora dessa. Sabe qual é essa filosofia de vida? O que é seu, e o que é meu. É a filosofia da indiferença. Meus amados irmãos, precisamos ter cuidado. Quando Jesus fala nessa parábola de um sacerdote, de um levita, ele está falando muito propício a cristãos, porque eram pessoas que deveriam ter parado, deveriam ter socorrido, mas não fizeram. E eu devo dizer para você, querido, que muitas vezes, em nome da fidelidade a Deus e em nome do compromisso a Deus, a gente tem feito as coisas erradas. Não se assuste que eu vou te falar não, mas vou falar uma coisa para você. Sabe por que aquele sacerdote não parou? Você sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Não, heresias.com, eu vou sair da igreja. É verdade. Vou dizer uma coisa para você. O sacerdote, quando servia no templo, nas leis, na parte lá de consagração, diz que o sacerdote não poderia tocar em cadáveres. Você sabia disso? Ele passa, vê um homem quase morto, na dúvida, tô longe. Você entende? Mas o que Jesus queria dizer? Que ainda assim, ele tinha que ter parado. Às vezes a nossa rotina, ela se torna monótona. E Deus não quer isso. Muitas vezes, nós estamos errando fazendo as coisas certas. Muitas vezes nós estamos errando em nome de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que aparentam ser coisas certas, mas na verdade são coisas erradas. Você quer ver uma coisa? É certo trabalhar? É certo trabalhar ou não? Você tem que trabalhar para sustentar a família. Mas se você trabalhar e não der tempo para o seu filho, talvez vai crescer uma pessoa sem relacionamento com o pai e com a mãe. E os médicos aqui sabem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Às vezes, por você ser tão religioso, a gente faz, sabe o que? Uma inversão de valores. As minhas tarefas, os meus compromissos valem mais do que as pessoas. E eu tenho aprendido, querido, que pessoas valem mais do que qualquer coisa. O que Jesus estava querendo dizer é que essa filosofia da indiferença tem contaminado muitas vezes o nosso pensamento. Ele era um sacerdote, ele tinha que ter parado. O levita tinha que ter parado. Mas em nome do compromisso, em nome talvez da fidelidade a Deus, em nome do culto. De repente o pastor está atrasado para o culto, o levita estava atrasado. O levita atrasa de vez em quando, né?
atrasado para o culto. Deixa para lá, tem uma pessoa ferida aqui. O que é seu, o que é meu. Talvez a gente esteja vivendo assim. Sabe o que vai gerar no povo de Deus, nas pessoas? Insensibilidade, a incapacidade de se colocar no lugar do outro. Ele está passando por aquele problema, estou nem aí, eu prefiro o meu. Eu tenho tanto problema para resolver. Se a gente entrar por essa rota, querida, a gente não faz mais nada, porque sempre vai ter problema para resolver, sempre vai ter uma questão na sua vida para você ajustar. Não, primeiro o meu, depois eu resolvo do outro. Você nunca vai fazer. Insensibilidade. E no pós-modernismo, querido, tem algo tomando conta da nossa vida que se chama particularismo. Sabe o que isso quer dizer? Se não tem a ver comigo, não me interessa. Eu só me envolvo nas coisas que me interessam. Particularismo. Já dei esse exemplo aqui. Você ouve um grito, ai meu Deus! Aí você, desesperado, entra no quarto da sua casa e vê que a sua filha está lá. Ai, graças a Deus, não é minha filha, é a filha do outro. Particular. Não me interessa, não me envolvo. Não é meu, insensível. Esteja atento a isso. Ele era um sacerdote, ele era um levita. Eles tinham título, mas estavam insensíveis. Tinham até talvez um discurso lógico, mas não era a vontade de Deus. Você está entendendo, meu amado? Que muitas vezes esse pensamento toma conta do teu coração. Talvez isso toma conta da tua família. As pessoas têm que viver em função de mim. O que é seu, o que é meu. Eu não me envolvo com aquilo que não me interessa. Meus amados, por fim vem quem? O samaritano. O samaritano é o cara legal, que tem a filosofia: o que é seu, e o que é meu pode ser seu. Uma visão altruísta, que tem a oportunidade de amar. Você sabia, querido, que o samaritano odiava judeu? Porque judeu, quando via um samaritano, falava: está ali um cachorro, um cão. Você sabia disso? Judeu chamava samaritano de cachorro. E o cara que estava ferido lá era judeu. Aí o samaritano passa e falou assim: um judeu, e bateram nele, eu vou terminar de espancar esse miserável. Foi pouco. Me chamo de cachorro. É agora que vocês vão ver. Tá certo. É igual o brasileiro quando vê a Argentina perdendo, né? Era uma rivalidade. Judeu, samaritano não gostava de judeu, mas ele tomou uma decisão de amar. Ele não foi levado pelo rótulo que davam a ele. Ele agiu pelo que ele era. As pessoas julgam, meu amado. Ah, esse aí não, esse é A, esse aqui é B. Você vai agir como as pessoas dizem que você é? Ou você vai agir conforme você de fato é? Me chamavam de cachorro? Vou vomitar em você agora. Mas ele era mais do que um samaritano, ele era bom. O bom samaritano. E ele decidiu ajudar. Aplaudir os bacanas, o campeão, o medalhado, o troféu. Ah, eu vou estar do lado do Messi, do Neymar, dos campeões. É mole. Eu quero ver aplaudir os desprezados. O que ninguém dá atenção. Aquele samaritano decidiu ajudar. Talvez não foi nem, ele não tinha nem aquela vontade, mas ele agiu por princípios. Eu aproveito para dizer para você: se você na sua vida decidir somente pela vontade, você está levado ao fracasso. Porque as melhores coisas da nossa vida talvez sejam aquelas que a gente nem tinha vontade de fazer, mas era necessário fazer. Não faça baseado na vontade, mas na decisão a partir dos princípios da palavra de Deus. Em Mateus 5,46 diz assim: se vocês amam só aqueles que estão perto de vocês, você não faz diferença nenhuma. Gente, você ama seu filho, você ama sua esposa, o traficante também ama.
O estuprador também ama seu filho. Pablo Escobar, colombiano, o traficante mais louco aí que existiu, numa noite ele queimou $2 milhões porque ele não ia matar, a filha dele não ia morrer de frio numa caverna, porque a filha dele ele ama. Você ama seu filho? Então você não tem diferença nenhuma dele. Sabe o que Jesus está nos falando? Se a gente amar só quem nos convém, diferença nenhuma teremos. Nenhuma. Mas aquele samaritano, o que o samaritano fez? Ele passou, se aproximou. Quem ama se aproxima. Quem ama compra a causa. Pegou. A Bíblia não fala que ele tinha gaze, né? Atadura, não tinha. De repente ele cortou uma parte da camisa dele, ele estava ferido, derramou azeite, derramou vinho. Ele estava no animal. Eu desço do animal para você ir no animal. Levou ele num lugar, tratou das feridas dele. Ainda falou assim, vou te dar 2 denários. No que precisar eu vou te restituir. Investimento. Você veio hoje no culto da resposta, você está aqui ouvindo essa mensagem, você ouviu louvores maravilhosos, mas você sabia que tem uma pessoa do seu lado aí, que às vezes está passando por uma necessidade que você nem imagina. Você nem imagina, irmão. De dinheiro, não estou falando só disso não. A pessoa está com um nó na garganta aqui há uma semana. Do seu lado, você consegue enxergar além da conveniência, além dos amigos que só te interessam. Querido, ouça isso como uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe por que muita gente não abre uma célula? Sabe por que muita gente não gosta desse negócio de gente? Por causa disso. Só quer estar perto de quem convém. Só quer estar perto da minha turma, daqueles que falam a minha linguagem, do que me confronta, coisa que não me interessa. Eu não quero, porque na célula você tem que tirar carrapato. É uma visão altruísta. O que é seu, e o que é meu pode ser seu. Muitas vezes nós estamos ilhados em nosso egoísmo. Querido, não decida pela vontade, sim pelos princípios. Quando ele viu, ele teve piedade. Você está entendendo? Diga amém. Agora eu vou voltar. Você lembra da pergunta do perito da lei? Qual foi a pergunta? Quem é o meu? Vamos ler qual é a resposta? Está aqui. Ele diz assim no versículo 36: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Opa! Não teve uma invertida aqui? Ou só eu que percebi? A pergunta dele era: qual é o meu próximo? A resposta de Jesus é essa: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem? Você está percebendo aí esse detalhe? Que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes. Ele responde: aquele que teve misericórdia. Olha só, ele perguntou: quem é o meu próximo? Essa resposta se aplicaria para a pergunta: de quem eu devo ser próximo? Você está entendendo? De quem eu devo ser próximo? Essa resposta se aplicaria. Mas Jesus inverte a resposta. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê? Porque Jesus estava dizendo para ele, a pergunta dele: quem é o meu próximo? Jesus responde: aquele que teve misericórdia foi o próximo daquele que estava caído. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Você é aquele que estava ferido. Era você que estava precisando de ajuda. E Jesus é o bom samaritano que limpou as feridas, tratou dele e levou ele para a hospedaria. Olha só, Jesus pagou um preço, morreu na cruz por nós. Nós somos assim, querido. Você era assim. Você já fez tanta bobagem, você já errou tanto, mas Jesus não desistiu de você. Ele te viu no meio do caminho, ele limpou tuas feridas. Muita gente olhou e passou de lado, quero nem me envolver. Ih, tá podre, tá fedorento. Jesus foi lá e disse: eu vou tratar dessas feridas. E ele tratou.
E olha só, levou ele para a hospedaria. Sabe o que representa a hospedaria? A igreja, que é um monte de gente ferida. Todo dia vai chegar alguém ferido aqui. Aí sabe o que o bom samaritano diz? Pega essa revelação aí, segura essa. Ele diz assim: cuida dele. Você está entendendo? Já pegou? Ah, mas isso dá muito trabalho, Senhor. Cuida. Mas eu tenho muita conta para pagar. Cuida. Eu tenho muitos afazeres, eu sou uma pessoa muito ocupada. Cuida dele. E quando eu voltar, eu te indenizarei. Você entendeu? Ele não levou ele para a casa dele, sabe por quê? Porque ele ainda vai voltar. Ele ainda vai voltar. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: a recompensa dele é maior do que qualquer investimento nas bolsas de valores dessa terra. Sabe o que Jesus está falando hoje para você, igreja? Está chegando ferido, cuida dele. Cuide dele. Cuide dele. Ah, mas eu estou muito ocupado, Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer. Cuide. Eu vou gastar muito, eu vou ter despesa. Se alguma coisa você tiver despesa, eu vou te restituir, eu vou te indenizar. E a Bíblia nos fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero dizer para você, meu amado, quando Ele voltar, algumas pessoas vão estar com essa conta no vermelho, porque não entenderam essa mensagem. Mas você vai estar com a sua conta lá em cima. Não estou falando dessa terra não, eu estou falando lá da eternidade. Quando eu voltar, eu vou restituir, eu vou indenizar. Querido, a resposta para a pergunta do perito na lei foi assim: todo aquele que estiver do teu lado é teu próximo. Faz isso e você viverá. Você está entendendo que isso aqui não tem a conotação de assistência social, e sim de salvação, e sim de princípios na nossa vida. Decida hoje ter a filosofia e característica de vida do bom samaritano, porque é a do próprio Cristo. É a do próprio Cristo. E aquele doutor da lei entendeu. Ele foi pôr Jesus em prova. Jesus que testou ele. Era como se ele tivesse feito um diagnóstico: ih, não passei no gabarito. Ih, não passei. Tem alguma coisa que tem que mudar. Querido, Jesus não te condena. Sabe o que Ele faz? Você está ferido. Eu entendo, o mundo é mau. Está difícil. Desemprego, crise, traição. Está difícil, você está ferido. Ele é o bom samaritano, que hoje sara as tuas feridas. Está jogado no meio do caminho, ninguém quer saber de você. Eu te amo, eu quero você. Você pode vir, e eu vou te colocar no lugar que vão ter pessoas para cuidar de você. Você recebe essa palavra, meu amado? Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu queria perguntar nessa noite, eu queria que você aguardasse até o final. Tem uma bênção de Deus para você no final. Se existe alguém nessa noite que ouviu essa mensagem e você acha: olha, eu sou esse samaritano, eu estou ferido. Eu quero dizer para você, querido, Jesus, Ele te olhou, Ele decidiu dar a vida por você. Se existe alguém entre nós que hoje quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Há alguém que diz assim: Deus abençoe, querida, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe você, minha amada. Há alguém que diz assim: olha, eu sou esse samaritano, eu sou esse homem no meio do caminho, ferido, que preciso da graça de Deus. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé em nome de Jesus. Eu queria pedir com todo o coração, essas pessoas que levantaram a mão, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu queria chamar a Nath aqui, Felipe Del Valle, que ele de célula, os líderes de célula vão receber vocês aqui com muito amor. Se você é líder de célula, vem aqui, querido, não vá embora. Eu quero fazer uma ministração para a igreja hoje. Venha, meu amado, venha, pode vir. Felipe, recebe essas pessoas. Nath, há mais alguém aqui? Marina, vamos cantar mais uma vez? Vamos cantar mais uma vez?
Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando. Você sabia que nesse exato momento, lá no céu, os anjos estão assim, ó. Sabe por quê? O pecador se arrependeu. Se há festa no céu, a gente faz na terra também. Mas hoje, Deus vai mudar o teu coração. Talvez você diga assim: olha, eu nem gosto desse negócio de se importar com os outros, se amar. Eu acho que eu sou o assaltante. Eu acho que eu sou o indiferente. Deus vai mudar teu coração hoje. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Eu já vou orar por eles aqui. Mas eu quero convidar você como igreja a sair do teu lugar e vir aqui no altar. Quantos hoje querem ter esse coração como daquele bom samaritano? Você diz: querido, não é pecado. Olha, pastor, eu não sou assim ainda. Eu sou muito, eu me importo com as minhas coisas, meu pirão primeiro. Não se desvie dos maiores presentes, das maiores conquistas da sua vida. Você quer isso da sua vida? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela igreja. A gente vai fazer uma ministração. Vamos cantar mais uma vez essa canção? Eu queria que você fosse ministrado por Deus através dessa canção. Aleluia. Vem aqui no altar, eu quero orar sobre a sua vida. Medite na letra dessa canção e venha ser ministrado por Deus. Há uma história que nos revela o verdadeiro amor. Um certo homem quase foi morto, vindo de Jerusalém, quando um sacerdote o avistou, mas por ele não se importou. Um levita também viu e não ajudou, e então de quem se esperava hoje Deus vai mudar o teu coração. Mais alguém que não tinha obrigação se aproximou e as feridas cuidou. Samaritano sem título algum, sabe que ele tinha? Mas tinha azeite e vinho. Ele deu um exemplo de amor. Ele vai encher teu coração. Eu preciso amar como Deus ensinou e ajudar alguém, não só quando convém. Eu preciso ter a essência de Deus. Se eu não tiver amor, tudo perde o valor. Sem amor, eu nada seria. Eu queria orar nesse momento sobre você que está aqui na frente. Você que está aí no banco, coloca a mão no teu coração. Você vai orar dizendo: Senhor, eu me arrependo, porque muitas vezes eu não observei o porteiro do meu prédio. Eu não observei aquela pessoa que eu vou comprar pão lá todo dia. Ele está me sinalizando uma coisa. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz igual o sacerdote. Eu vi uma situação, eu passei do outro lado. Eu falei: isso não é comigo não. Hoje Deus vai mudar teu coração. Você quer isso sobre a sua vida? Você recebe isso? Pai, em nome de Jesus, escreve o nome no livro da vida dessas pessoas que estão aqui. Enxuga, Senhor, dos olhos deles todas as lágrimas. Oh Senhor, Tu és o bom samaritano que olhou pra gente perdido no caminho, ferido, maltratado pela vida, e o Senhor disse: não, esse é meu filho. Eu vou lá, eu vou dar o meu lugar para ele. Eu vou levar ele para uma hospedaria. Vão ter pessoas para cuidar dele. Senhor, obrigado, porque hoje é a salvação. E hoje, Senhor, o Senhor muda o destino do coração de muita gente. Existem pessoas aqui que têm uma visão, talvez pela influência
influência da mídia, talvez pela indiferença do mundo que a gente vive, uma visão egoísta. Mas hoje, Senhor, libera uma visão, uma unção, Senhor, de visão altruísta, que se importa, que tem como filosofia de vida que o que é meu também pode ser seu. Oh Senhor, nos faz viver esse avivamento, porque verdadeiro avivamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E hoje a gente entendeu à luz da palavra que o próximo é todo aquele que a gente vê uma necessidade, e o Senhor usou a história do bom samaritano para nos ensinar que nós devemos nos importar e não viver uma vida voltada somente para o nosso ego. Que todos aqui saiam transbordando da tua unção, transbordando da tua palavra, do teu óleo, Senhor. Senhor, faz uma revolução na vida de cada família. Oh Senhor, eu acredito e profetizo em nome de Jesus que maiores milagres essas pessoas vão viver a partir do momento que se importar com os outros. Levanta nessa noite líderes de células, levanta nessa noite pessoas que vão abrir a sua casa para dizer: eu vou abrir a minha casa para receber a mensagem do Evangelho, porque o assunto mais importante da vida do homem é a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez essa noite, em nome de Jesus.